Olá pessoal, me chamo Edson Alves e sou professor na faculdade UNB Gama. Hoje vamos resolver o Etcoder Beginner Contest 048. Se você ainda não conhece as questões desse evento, sugiro que você pause o vídeo e tente resolvê-las antes. E se puder fazer o evento na modalidade virtual, melhor ainda. Na descrição desse vídeo tem o link para o evento e também alguns esclarecimentos a respeito das soluções apresentadas e do público-alvo desse vídeo. Isso dito, vamos às soluções. Estas foram as 4 questões que compuseram o evento. A primeira questão é a questão A, Etcoder, contest. O texto do problema diz o seguinte: Snook vai dar início a um contest denominado Etcoder sContest. Aqui, S é uma string de tamanho 1 ou maior, onde o primeiro caractere é uma letra maiúscula do alfabeto inglês e da segunda em diante são caracteres do alfabeto inglês minúsculos. Snook decidiu abreviar o nome do contest como AXC. Aqui, X é a letra maiúscula do alfabeto inglês que dá início à string S. Dado o nome do contest, imprima a abreviação do nome. São 3 as restrições desse problema. A primeira delas é que o tamanho da string S está entre 1 e 100 inclusive, que o primeiro caractere de S é sempre uma letra maiúscula do alfabeto inglês, e da segunda em diante são caracteres minúsculos do alfabeto inglês, conforme foi dito no texto do problema. A entrada é o nome do contest, Etcoder, a string S e contest, e a saída deve ser a abreviação do nome do contest, conforme foi dito no texto do problema. Foram dados 3 pares de entradas e saídas válidas. No primeiro exemplo, o nome do evento seria Etcoder Beginner Contest, então a contração, a sigla, seria ABC, que são as iniciais maiúsculas das 3 palavras. De forma semelhante, se fosse Etcoder Snook Contest, seria ASC, e se fosse Etcoder X Contest, seria AXC. Assim, esse é um problema bastante simples. Tudo que a gente precisa fazer é extrair o primeiro caractere da string S e inseri-lo na segunda posição da solução. Para extrair o primeiro caractere de um string, a gente tem 2 notações possíveis em C++. A primeira delas é a notação de colchetes. Lembrando que as strings em C e em C++ começam em índice 0, não em índice 1. Então, o primeiro caractere seria S, colchete 0, colchete. Ou, se você estiver usando o C++, a API da string oferece o método front, que retorna exatamente esse primeiro caractere. De uma forma ou de outra, a complexidade será constante. E uma vez que a entrada me garante que o primeiro caractere de S é maiúsculo, eu não preciso fazer nenhum processamento desse caractere. Basta extraí-lo e escrevê-lo na posição apropriada da saída. Esse é um código possível que resolve o problema. Na linha 7 eu faço a entrada de 3 strings, lembrando que a entrada vem com a palavra etcoder, que vai estar guardada aqui na string A, e também a string S, que aqui está na variável B, e por fim, contest, que vai estar na string C. As strings A e C são lidas, mas não fazem parte aí do processamento da nossa solução. A saída vai ser A maiúsculo, um caractere que eu vou determinar daqui a pouco, e o C. Essa posição que está o X aí será substituído pelo primeiro caractere da string B. Então veja que o segundo caractere da resposta, que é onde estava o X ali na inicialização, será o primeiro caractere de B, que é um caractere maiúsculo porque a entrada assim me garante. Por fim, na linha 13, imprimo essa contração de 3 letras, que são as iniciais maiúsculas das 3 palavras do nome do contest. O segundo problema foi o problema B, entre A e B. O texto do problema diz que você vai receber 2 inteiros não negativos A e B com A menor ou igual que B e o inteiro positivo X. A pergunta é a seguinte: existem quantos inteiros entre A e B, inclusive, que são divisíveis por X? São 2 as restrições da entrada do problema. A primeira delas é que os valores de A e B são menores ou iguais que 10 a 18, lembrando que o A é menor ou igual que B e pode inclusive assumir o valor 0. Já o valor de x, como ele é positivo, começa em 1 e vai também até 10 elevado a 18. A entrada é composta por uma única linha com os valores a, b e x, nessa ordem separados por um espaço em branco, e na saída você deve imprimir um número de inteiros que estão entre a e b, inclusive, que são divisíveis por x. Foram dados aqui 4 conjuntos de entradas e saídas válidas. Aqui a é igual a 4, b é igual a 8 e x é igual a 2, nesse primeiro exemplo. Então, são 3 múltiplos de 2 entre 4 e 8, que é o 4, o 6 e o próprio 8. Veja que o 4 e o 8 entram na contagem. Agora, no segundo exemplo, a é igual a 0, b é igual a 5 e o número x é igual a 1. Todos os números naturais ou inteiros são divisíveis por 1, então, entre 0 e 5 há 6 números, de 1 a 5, e também o próprio 0. A resposta é 6.
Aqui não fica claro, mas o fato do A poder ser o valor zero tem que ser tratado com cuidado e vamos ver isso na explicação da solução. No terceiro exemplo, é um exemplo interessante porque A e B são iguais, o que é possível segundo as restrições da entrada, e eu quero os múltiplos de 2, considerando apenas o número 9. Como 9 é ímpar, não há nenhum múltiplo de 2, a saída é zero, e depois num exemplo aí com os valores bastante grandes, né, temos aí 1 e 10 elevado a 18, se não me engano, eu quero todos os múltiplos de 3 e a quantidade é essa que está aí na saída. Nosso problema, no fim das contas, é determinar o número de múltiplos de x no intervalo A e B, e é um intervalo fechado nas duas pontas, significando que se o A e o B forem múltiplos de x, eles devem ser contabilizados na resposta. Eu vou resolver um subproblema que é bem parecido, mas que vai nos ajudar a resolver o problema maior. O problema é determinar o número de múltiplos de x no intervalo de 1 até b. Então vamos começar lá no primeiro número positivo até b. A vantagem é que esse problema é um pouco mais fácil e pode ser resolvido imediatamente com uma única divisão inteira. O número de múltiplos de x que estão entre 1 e b é justamente a divisão inteira entre b e x. Essa anotação significa que eu vou descartar a parte fracionária se existir. Isso vai me dar um número de múltiplos positivos que estão nesse intervalo. Assim, a solução do problema seriam todos os múltiplos de x que estão entre 1 e b, descontados dos múltiplos de x que estão entre 1 e a menos 1. Assim, eu posso incluir o a quando é o caso. Só não é exatamente essa solução por conta do caso especial a igual a zero. A igual a zero é um caso especial porque qualquer número inteiro divide zero. E se eu usasse o a nessa fórmula com a igual a zero, eu teria o mx, menos 1, o que pode dar problema em determinados casos de teste. O que eu tenho que fazer no caso especial de a igual a zero? Considerar todos os múltiplos positivos de x que estão entre 1 e b e somar também o zero, porque ele é múltiplo de qualquer número. Então, a solução nesse caso com a igual a zero seria mxb mais 1. Tratar desse caso aí com cuidado, a solução terá complexidade constante, que de uma forma ou outra eu vou conseguir resolver o problema com uma ou duas divisões e eventualmente uma soma no caso de a igual a zero. Aqui está o código que sintetiza essas ideias todas. Veja que é um código bastante curto. Observe que na linha 4 eu declaro o LL como o tipo long. Isso é necessário porque a entrada chega a 10 a 18 e o inteiro na linguagem C e C++ vai chegar ali perto de 10 a nona, um pouquinho mais de 10 a nona. Então não é suficiente, você teria um erro de overflow. Por isso, as variáveis devem ser do tipo long, que são variáveis de 64 bits. Na linha 8 eu declaro A, B e X como longs, faço a leitura na linha 9. E a divisão inteira que descarta a parte decimal é o comportamento padrão do operador de divisão em C e C++ para variáveis inteiras. Então, o P, que vai ser o número de múltiplos de x entre 1 e b, vai ser essa divisão b dividido por x, e o Q seria o número de múltiplos entre 1 e a menos 1, a mesma divisão. Agora eu vou ver se é o caso especial ou não. Se o a for maior que zero, for um valor positivo, vai ser a diferença entre p e q. Sendo a igual a zero, eu considero todos os múltiplos que eu identifiquei de 1 até b e mais o próprio zero, que é esse mais 1 aí. Um caso ou outro, eu resolvi via operador ternário, você poderia ter usado também um if e um else, se assim te agrada. De toda maneira, discriminado o caso especial do caso geral, a gente obtém a resposta correta, que é impressa aí na linha 15. O terceiro problema é o problema C, caixas e doces. O texto do problema diz que há N caixas arrumadas em uma linha. Inicialmente, a iésima caixa, a partir da esquerda, contém aí doces. O Snook pode fazer a seguinte operação qualquer número de vezes, e a operação é escolher uma caixa que contém pelo menos um doce e comer um desses doces dessa caixa. O objetivo do Snook é o seguinte: quaisquer duas caixas vizinhas devem conter no máximo x doces no total. Você deve determinar o número mínimo de operações necessárias para atingir esse objetivo. São 3 restrições desse problema. A primeira delas é que o número de caixas que contém doces está entre 2 e 10 elevado à quinta, inclusive. A quantidade de doces por caixa está entre 0 e 10 à nona potência, assim como o valor de x, que é a soma máxima entre duas caixas consecutivas, duas caixas vizinhas. A entrada é dada em duas linhas. Na primeira delas, os valores de n e de x separados por um espaço em branco, e na segunda linha, n valores, cada um correspondendo à quantidade de doces da iésima caixa. Também esses valores estarão separados por um espaço em branco. Na saída, você deve imprimir um único número, que é a quantidade mínima de operações necessárias para fazer com que esse objetivo, que cada par de caixas adjacentes tenha no máximo x doces. Foram dados aqui 4 conjuntos de entradas e saídas válidas. Vamos olhar aqui o primeiro caso, onde eu tenho
3 caixas e eu tenho que ter no máximo 3 doces entre duas caixas consecutivas. Veja que entre a primeira e a segunda caixa eu tenho um total de 2 mais 2, 4 doces. Então é necessário comer um desses doces. Se eu comer o doce da caixa número 2, além de resolver esse problema para o par de caixas adjacentes 1 e 2, imediatamente ficará resolvido também o problema para a caixa 2 e 3, porque agora a caixa 2 passa a ter um único doce, quando somado com os dois da caixa 3, respeita também a restrição de 3 no máximo. Portanto, a saída nesse caso é 1. Vou pegar aqui e saltar o segundo exemplo e vou passar para o terceiro, que é muito interessante, cuja saída é 0, significando que, com essas 5 caixas e com a restrição que cada par de adjacentes tenha no máximo 9 doces, essa configuração inicial já satisfaz a restrição, porque entre a primeira e a segunda há 4 doces, que é menor que 9. Entre a segunda e a terceira, 5 doces. Entre a terceira e a quarta, 5 doces no total. E entre as duas últimas, 6 doces. Então veja que, como a condição já está satisfeita, a resposta será igual a 0. No último caso, eu tenho duas caixas e não quero que não haja nenhum doce considerado duas caixas consecutivas, é uma possibilidade da entrada, o valor x pode ser 0. Nesse caso, não tem outra alternativa senão consumir todos os doces possíveis. Então, como os 5 doces da primeira caixa, os 5 da segunda, total de 10 operações. Para resolver esse problema, a gente tem que pensar nas seguintes circunstâncias. Eu tenho que resolver aos pares essa restrição máxima. Então, quando eu tiver uma violação dessa restrição, eu tenho que comer doces ou da caixa da esquerda ou da caixa da direita. Se eu partir da esquerda para a direita resolvendo os pares consecutivos, é importante observar que será ótimo eu fazer a remoção sempre da caixa que está mais à direita. Isso porque o importante é que eu fique com essa restrição de x ou menos. Se o total passar de x e eu subtrair da primeira, pode ser que eu continue tendo problema entre a segunda e a terceira. Se eu consumir os doces da segunda caixa, além de resolver o problema entre a primeira e a segunda, eventualmente eu posso estar adiantando a solução entre a segunda e a terceira. Se a segunda e a terceira já estavam resolvidas, se eu passar por limite abaixo de x, não viola a restrição do problema. Só precisa que seja menor ou igual que x. Não tem problema se for menor. Então, a ideia é consumir sempre entre um par de caixas que viola esse limite de x, sempre o que está mais à direita, se eu processar as caixas da esquerda para a direita. Então, eu vou chamar aqui essa diferença, no caso entre que a soma das duas caixas consecutivas é maior que x de d, e eu vou remover da caixa mais à direita o máximo que dá para remover. O que significa isso? Eu vou tirar os d que eu preciso, mas se eu não tiver d doces lá, tiver menos, consumo todos eles, o restante eu posso tirar da esquerda. Na prática, eu nem preciso fazer essa subtração da esquerda, porque a saída do problema não me exige o estado final das caixas, somente o número de operações. Então, a ideia é essa. Vou passando nos pares de caixa. Se violar a restrição, eu vejo quanto ainda tem que ser removido e removo o máximo possível da caixa mais à direita. O máximo possível é ou é o que eu preciso, que é o meu D, ou é o tanto que havia nessa própria caixa. Como eu vou olhar todos os pares e há n-1 pares, a solução é linear no tamanho do número de caixas, Big O, N maiúsculo. O código fica bastante sucinto também. A solução mesmo do problema está aqui nessa função, que começa na linha 6. Como a quantidade de doces por caixa é 10 a nona, eu posso ter 10 a quinta caixas. No pior cenário, eu ter todas as caixas com 10 a nona elementos e o x igual a 0, a quantidade de operações vai dar na ordem de 10 a 14, o que extrapolaria também o tamanho de um inteiro padrão. Por isso, novamente, estou recorrendo a variáveis do tipo long long. Muito bem, então vou começar no i igual a 1. Eu já estou olhando já para a caixa da direita, porque o que estará à minha esquerda é a caixa 0, logo de início. Essa expressão está sintetizada aí na linha 12. Estou olhando a caixa i e a sua vizinha à esquerda. Vou somar a quantidade de doces que tem em ambas. Veja que como eu vou alterar o parâmetro lá na linha 6, dessa vez eu não declarei, como de costume, a referência constante. É apenas uma referência, mas que eu posso modificá-la. A diferença que eu tenho que fazer, que eu tenho que consumir, entre as duas caixas será a diferença entre a soma que eu tenho e o x. Veja que, eventualmente, se a soma for menor que x, isso pode dar negativo. Por isso que eu estou usando a função max para que seja ou 0 ou mais. Dessa quantidade eu vou subtrair da caixa mais à direita, que é a caixa que eu estou olhando agora, a caixa xi, o tanto que der, ou essa diferença de i, ou o tanto que ela tem. E a resposta, independente do quanto eu tirei de xi, são todos os doces que eu precisava descontar. Então, a diferença vai na sua totalidade para a resposta, que aqui contabiliza o número de operações, e o xi é corrigido porque ele será levado em consideração na próxima iteração do laço, quando ele deixará de ser a caixa da direita e passa a ser a caixa da esquerda de um outro par.
Na linha 19, eu retorno esse total de operações necessárias acumulados. A segunda parte do código diz respeito à entrada e saída dos parâmetros do problema. Aqui na linha 24 eu uso o recurso de desligar a sincronia do I/O para acelerar um pouco a leitura. Como a gente já está na ordem de 10 a quinta elementos da entrada, já é saudável você deixar o processo de leitura e saída um pouco mais rápido. Em problemas que o input é menor, às vezes não é necessário. Na linha 29 eu declaro o vetor que conterá a quantidade de doce por caixa, que é preenchido nas linhas 31 e 32. A função que eu apresentei agora há pouco é invocada na linha 34 e o retorno dela, resposta do nosso problema, é impresso na saída na linha 36. O último problema do evento é o problema D, um jogo comum. O texto do problema diz o seguinte: há uma string S de tamanho 3 ou maior. Não há dois caracteres vizinhos em S que sejam iguais. O Takahashi e o Aoki vão jogar um jogo contra o outro. Os dois jogadores se alternarão em turnos, fazendo a seguinte operação, onde o Takahashi é o primeiro a jogar. A operação é remover um dos caracteres de S, exceto os seus dois pontos limítrofes, o primeiro e o último caractere. Contudo, um caractere não pode ser removido se a remoção desse caractere resultaria em dois vizinhos iguais em S. O jogador que não tiver movimentos válidos perderá a partida. Determine qual será o vencedor se os dois jogadores jogarem de forma ótima. Há três restrições para esse problema. A primeira delas é que o número de caracteres da nossa string S é no mínimo 3 e no máximo 10 elevado à quinta potência. O S contém apenas caracteres minúsculos do alfabeto inglês. E não há dois vizinhos iguais em S. A entrada é simplesmente a string S e a saída tem que ser o vencedor da partida. Se o Takahashi vencer, você imprime a palavra primeiro em inglês. Caso seja o Aoki o vencedor, a palavra a ser impressa é segundo em inglês. Foram dados 3 exemplos pequenininhos aqui que dá para a gente acompanhar como exemplos de entradas e saídas válidas. No primeiro cenário, a string tem apenas 3 caracteres e vejo vocês que o Takahashi, que é o primeiro jogador, ao tentar remover o B, que é o único caractere que ele pode remover, afinal é vedado a remoção do primeiro ou do último, se ele tira esse B, eu ficaria com A e A vizinhos iguais e não é um movimento válido. Portanto, ele não tem movimentos válidos, o vencedor é o segundo jogador. No segundo exemplo, o Takahashi só também pode remover o B, afinal A e C são os extremos da string. Uma vez que ele remove o B, ele passa a vez para o segundo jogador, que agora não pode fazer nenhuma remoção justamente porque tem um string de tamanho 2 e os únicos dois caracteres é o primeiro e o último, os quais não podem ser removidos sob nenhuma hipótese. Portanto, o vencedor é o jogador 1. No terceiro caso, a situação é mais interessante porque o primeiro jogador tem de saída algumas jogadas válidas. Ele pode remover o primeiro B, o C e o segundo A. Então, se ele fizer uma dessas extrações aí, vai sobrar ao Aoki uma jogada válida ainda. Se ele tira o B, vai ficar A, C, A, B. Aí ele naturalmente não pode tirar o C para não ficar os dois As iguais. Ele pode tirar o A. Mas se porventura o primeiro jogador tivesse tirado o C, ele ficaria numa situação bem mais delicada, porque se ele tirasse o B, eu ficaria com A e A, e se eu tirasse o A, eu ficava com B e B. Como eles jogam de forma ótima, tendo essas três alternativas, o primeiro jogador naturalmente vai escolher a extração do C, que bota o segundo jogador numa situação a qual ele não pode mais vencer. Isso significa jogar de forma ótima. Dentre todas as possibilidades, é como se cada jogador tivesse a condição de, ao fazer um movimento, tivesse todas as informações sobre as consequências dele até o fim da partida. De conhecimento dessas consequências, ele escolhe a melhor naquele momento. E a melhor para o primeiro jogador é extrair o caractere C, botando o segundo em situação de derrota. Por isso ele é o vencedor. Esse é um tipo de problema da teoria dos jogos que você tem que determinar quem é o vencedor de um jogo de soma zero. Só há um vencedor e o outro é o perdedor. Em geral, não é sempre verdade, mas um cenário que você tem que levar em consideração quando estiver avaliando problemas como esse é o da paridade dos movimentos, da quantidade de jogadas, da pontuação. Isso é muito importante porque são dois jogadores que se alternam em turnos e isso pode estar de alguma maneira relacionado à solução do problema. A primeira tentativa que eu fiz de solução a esse problema, eu tomei um caminho equivocado, acabei avaliando a paridade de outros cenários que levavam à solução, mas depois, quando eu cheguei à solução correta, foi olhando também a questão de paridade, mas num cenário distinto. O que a gente deve observar para chegar à solução desse problema?
Há várias maneiras de se desenrolar essas jogadas, e é difícil você, para cada jogada, prever todas as demais, porque o tamanho de S é muito grande e não é possível listar isso tudo por força bruta, por busca completa. Então a ideia é a gente partir da nossa observação de duas coisas muito importantes. A primeira delas é que há 2 pontos que são fixos aí no nosso tabuleiro. É o primeiro e o último caractere. Isso vai começar com esses dois e vai terminar com esses dois. Isso é uma invariante aí do nosso problema. Então a gente vai ter a string terminando com 2 caracteres extremos iguais ou com 2 caracteres distintos, que é o mesmo cenário que ela começou. Então a gente vai ter isso. E a segunda coisa a ser considerada é como vai ser a forma do tabuleiro quando chegar ao cenário que o jogador não consegue mais fazer um movimento. Se a gente entender qual é o formato padrão desse cenário, a gente consegue ter uma previsibilidade de quando ele vai ocorrer e assim determinar quem é o vencedor. De fato, só vai haver um perdedor quando eu tiver um cenário parecido com o número 1 ou o número 2 aqui. No primeiro cenário, eu tenho uma alternância entre 2 caracteres A e B que vão se alternando até o final. Eu começo em A e termino em A. Ou o segundo cenário, que também é uma alternância de 2 caracteres distintos, só que o caractere que começa não é o que termina, é o segundo caractere. Esses cenários aí vão ser pré-determinados, qual deles vai acontecer, de acordo com a string inicial. Se a string inicial tem extremos iguais, vai acontecer o cenário 1. Se a string inicial tem os 2 caracteres extremos diferentes, vai acontecer o cenário 2. É importante observar que eu preciso que sejam apenas 2 caracteres distintos, porque se eu tiver 3 ou mais caracteres distintos na string, sempre é possível fazer ainda um movimento válido, então não caracterizaria um cenário de derrota para o jogador. O que é interessante é que eu não sei quantos exatamente vão ser os caracteres que vão ter nessa forma final. Isso é difícil de prever, inicialmente observando simplesmente a string S, mas eu sei quantos caracteres ele terão em termos de paridade, porque no primeiro cenário eu tenho uma quantidade ímpar de caracteres, porque aparece um A mais. Já no segundo cenário eu tenho uma quantidade par de caracteres, porque os pares AB se alternam até o final, então é uma quantidade idêntica de A's e de B's. Feitas essas considerações, o que vamos observar agora é qual a relação de paridade do cenário que levará à derrota com a paridade do cenário inicial. Se eu começo o jogo com a quantidade ímpar de pedras e os extremos são iguais, quando acontecer o movimento da derrota, a quantidade também será ímpar. Agora, se eu começo com pedras que são extremos e diferentes, a situação de derrota acontecerá com o número par de pedras. E inicialmente eu posso ter um número ímpar ou par de pedras. Então tem que combinar a paridade do que acontece no cenário de derrota com a paridade inicial. Se as paridades forem a mesma, significará que eu farei uma quantidade par de alternâncias de turnos até que o jogador perca. Então vão ter turnos alternados de 2 em 2 até que o primeiro jogador fique sem movimento. Então se a paridade do cenário final for igual à paridade do cenário inicial, o primeiro jogador perde. Agora, se as paridades mudam, eu começo com o número par de pedras, mas termino com um cenário ímpar, por exemplo, eu começo com um par de pedras que tem extremos iguais, ou terminar com um cenário ímpar. Então, eles vão se alternar em turnos, depois o jogador 1 fará um movimento, que é o restante, e o jogador 2 ficará impedido de jogar. Então, paridades distintas entre o cenário inicial e o cenário de derrota leva à vitória do jogador 1. Isso tudo levado em consideração, o código vai ficar muito sucinto, muito enxuto, que basta avaliar essas paridades. A paridade de S eu consigo determinar imediatamente a partir da entrada, e o cenário final também consigo determinar em complexidade constante a partir de S. Basta observar os seus extremos, se eles são iguais, terminará ímpar, se eles são diferentes, terminará par. Assim, a nossa solução terá complexidade constante. O código é só isso daqui, essas 21 linhas resolvem o problema com veredito AC. A leitura da entrada é feita na segunda parte do código, na linha 15 eu leio a string S. Aqui eu poderia ter acelerado o I/O, mas para caber em um único slide com 21 linhas, eu acabei omitindo, vocês podem colocar. Feita a leitura do S, eu vou chamar a função que resolve o problema. A variável x conterá a paridade do cenário final, onde o jogador ficará impedido de jogar. Então, se os caracteres da primeira e da última posição da string, os métodos front e back da string aqui do C++ me dão esses caracteres, forem iguais, então eu terminarei numa configuração ímpar, por isso eu botei o número 1. Se eles forem distintos, eu terminarei numa configuração par, aí será o 0. Já o y terá a paridade do tamanho da string. O método size da string me diz quantos caracteres ela tem, resta a divisão por 2 vai dar 0 quando ela for par, 1 quando ela for ímpar. Então veja, se x for igual a y, eu tenho dois cenários. Comecei com uma string ímpar e os seus extremos são iguais. Então a quantidade de movimentos entre o cenário inicial e o cenário da derrota vai ser par, o segundo jogador é o vencedor. Também acontece se eu começar com uma string par
e também tiver os caracteres limítrofes aí, o primeiro e o último distintos. Então eu vou ter uma quantidade par de movimentos para poder sair do cenário inicial que era par para um cenário par também. Também vitória do segundo. Nos demais casos todos, vitória do primeiro jogador. Aqui a gente encerra a solução desse evento. Eu agradeço mais uma vez aqueles que estão acompanhando esses vídeos. Lembrando que esse é o ABC 048 e a gente começou essa série de soluções do 042, que é o primeiro evento que tem os textos das questões também em inglês e não somente em japonês, como acontece do 1 até o 41. Vamos seguir essa série com mais algumas soluções. Na próxima semana a gente vai resolver o ABC 049. Se você começou essa série aqui e quiser estudar, temos então esse material já pronto aí no canal para você poder acompanhar, sempre com as soluções comentadas e com um conselho que você tente ler as questões, pensar um pouco a respeito das soluções dela, para que quando você veja a solução proposta aqui, você possa confrontar com a sua, entender melhor o contexto do problema e como se relacionam os algoritmos propostos para a sua solução. Assim, nos vemos na próxima semana com o ABC 049. Até lá!